Então, por mais atenção que você dê para o seu paciente, cada um expressa de uma forma, né? Então, Sim. tem abordagens que não é muito interessante, né? Uhum. Mas na TCC e, né, no que eu vejo, assim, das demandas que eu recebo, a gente pode fazer e em muitos casos a gente deve. Então, Uhum. já tive paciente, infelizmente já faleceu, mas que Uhum. ele falava isso comigo, ele falava assim, quando eu for fazer as minhas coisas, eu vou te levar junto comigo. Uhum. Quando eu for fazer um exame médico, quando eu for fazer uma consulta, que esse Uhum. povo não sabe atender gente, não. Olha Ninguém só. fala comigo direito. E às vezes a pessoa fala, mas é porque ele tinha essa necessidade realmente de uma fala com Ser acolhido. carinho, de Uhum. mostrar que importa, né? Então, Uhum. apesar das outras abordagens também demonstrarem, mas de uma forma um pouco mais contida, a TCC pode ter essa troca maior. Uhum. Né? E aí a gente pode ser mais diretivo, sim. A gente Uhum. não pode ser muito claro e mostrar exatamente, olha, esse é o seu problema e você precisa fazer tal coisa para resolver. Porque Uhum. isso é uma coisa que a pessoa precisa descobrir sozinha. Né? Então Uhum. não adianta eu falar com você, por Uhum. exemplo, você tem que parar de falar tal coisa sobre você mesmo. Uhum. Se para você não fizer sentido, se você não vê isso, Uhum. é diferente, né? Então, Uhum. tem muitos casos, assim, de que às vezes eu conheço, por exemplo, a esposa do paciente, aí ela Uhum. fala, nossa, mas eu tô com uma raiva, eu não sei se eu tô com raiva ou se eu te adoro. Porque Uhum. ele veio, chegou em casa falando que você falou tal coisa na sessão, tem 10 anos que eu falo isso pra ele, e ele nunca Aham. ouviu, Aham. né? Então, na sessão não é que eu falei pra ele, eu levei ele Ele a ver a isso. perceber. Então, Uhum. se tem alguém de fora falando, se eu te falar que a minha blusa é azul, você não vai acreditar, porque Uhum. você não tá vendo ela azul. Sim. Então, a pessoa precisa ver para acreditar e fazer sentido. Uhum. Porque senão ela vai até seguindo, assim, né? Ah, então, tudo bem, a psicóloga falou que eu tenho que fazer tal coisa. Uhum. Mas ela não leva muito para frente. Então, ela precisa realmente ver e acreditar naquilo. Uhum. Aí sim ela consegue seguir. Então, a gente pode, né, não ser tão amplo assim nas orientações, pode ser mais Uhum. diretivo, mas a pessoa precisa encontrar o caminho dela sozinha. Uhum. Sensacional. Então, um psicólogo de TCC é uma lanterninha na cabeça da pessoa, ajudando ela a visualizar o caminho da vida. Exatamente. Eu tenho uma paciente que ela inclusive fala exatamente isso. Aham. Ela fala: "Vem a Jéssica com a luzinha dela, a lanterninha dela e Aham. me ajuda a atravessar o caminho escuro". Sensacional. Muito bom. Hum, a TCC é focada no presente, aí você falou um pouquinho disso no início, né? É, nas questões do paciente, mas como fica o passado dessa pessoa, assim? Fala um pouco mais disso. Como que a TCC lida com o passado do paciente? Uhum. Isso precisa de grandes relatos? Você vai numa espécie de questão pontual do passado? Você deixa o relato livre para você identificar o que é mais contundente? Como que é? Uhum. A primeira coisa que eu faço é olhar a demanda atual. Então, Uhum. não adianta eu tentar olhar para o passado dessa pessoa, de tentar encontrar de onde aquilo veio, se a pessoa está em sofrimento agora. Uhum. Então, primeiro a gente ameniza essas emoções até a pessoa dar conta de lidar com isso. Uhum. Então, se a pessoa está em sofrimento, né, às vezes chora muito em sessão, adianta eu falar como foi a sua infância? Em algum Uhum. momento você ouviu tal coisa na sua infância? Uhum. A pessoa não quer saber, a pessoa vai brigar comigo, né? De eu tô te Uhum. falando que aconteceu tal coisa ontem. O que você tá Aham. perguntando da minha infância, né? A pessoa não Aham. consegue nem entender qual que é o sentido daquilo. Sim. Então, primeiro, eu trabalho agora para amenizar isso, e quando a pessoa tá um pouco mais estável, Uhum. aí a gente vai um pouco para o passado. E esse passado não necessariamente é a infância, às vezes é 2 anos atrás. Para a Uhum. gente tentar encontrar o que que criou aquilo. Uhum. Então, eu me sinto muito ansiosa. Isso foi a partir de uma certa época. Ou Hum. então, eu sempre acreditei que eu era incapaz, que eu era improvável de ser amada, por exemplo. Uhum. Então, eu não consigo lembrar de nada que aconteceu recente. Então, a gente tem que ir um pouquinho mais para trás, lá para a infância. Né? Uhum. Então, um caso, por exemplo, se uma criança está ali tentando, sei lá, fazer o próprio leite com Toddy sozinha. E Uhum. aí ela tá lá fazendo, e aí ela derruba e faz bagunça. Uhum. E aí a mãe vai e briga. Sim. Nossa, você fez uma bagunça, deixa que eu faço, né? Uhum. Que é uma coisa muito comum. Uhum. E é uma coisa que a gente não costuma dar um peso para isso. Só que às vezes a criança dá. Uhum. Então só nisso às vezes ela interpreta, eu não dou conta de fazer nada. Uhum.
E E aí vira ela uma crença leva. central. Exatamente, vira uma crença e ela vai levar isso. Às vezes, lá no trabalho dela, ela tá se achando super incompetente porque na infância ela derrubou o leite que ela estava fazendo e a Uhum, mãe brigou e falou: Nossa, você fez uma bagunça. E acontece muito disso, né? Às vezes, uhum, até de um cuidado, né? Não é nem de brigar pela bagunça, mas às vezes pelo uhum, cuidado. Não, não faz uhum, isso que você vai machucar, deixa que eu faço. uhum, uhum, E aí a criança vai entendendo, né? Ah, então eu não consigo fazer. Sempre que eu uhum, vou tentar, minha mãe tira as coisas de mim e fala, deixa que eu faço, então é porque eu não sei fazer. Né? E uhum. claro que isso não é geral, então não é toda criança que passa por isso que ela vai criar essa crença. Sim. Mas é um exemplo, né, de como essas coisas podem se criar. Então, muita crença ela vem dessas vivências da infância, às vezes vem de outros acontecimentos da vida, um pouco mais recentes. Então, o Uhum. passado ele entra aí.